O Vila vai brigar lá em cima, Tim? Xaxá, a expectativa é essa. Agora, pra mim, ele tá tendo uma queda de rendimento muito cedo. Nós estamos falando hoje de 11 rodadas que aconteceram até agora, né? E o Vila vem numa queda brusca aí de rendimento, tanto que são 3 derrotas consecutivas e isso abala. Daqui a pouco o Vila já vai ter queimado essa queda de rendimento. Normalmente todos os times têm essa oscilação, tem essa queda de rendimento. Se a gente lembrar, o ano passado o Goiás teve uma queda de rendimento mais ou menos nesse período, só que foi muito grande, alongou demais. É o que não pode acontecer com o Vila. Se ele quer realmente brigar na parte de cima da tabela, ele tem que acabar logo com essa queda de rendimento e não pode ter outra. Não falou ainda, né, Tim? Mas a crise do Vila já alongou. Tá alongando. Perdeu pro Cruzeiro. Um jogo. Sim. É Copa do Brasil, é diferente? Mas perdeu. Quantos gols o Vila fez nesse jogo? 0. Continua. Perdeu pro Cuiabá. Quantos gols o Vila fez? 0. Perdeu pro Novo Horizontino. Quantos gols? 0. Certo. E perdeu ontem. O Criciúma ontem. 0. Então, Então a crise já alongou, né? Já tá meio longa. Ela tá ficando longa, precisa dar uma resposta rápida, e a resposta só serve com vitória. Tem que, essa situação, e ontem nós falamos, né, Xaxá, a gente vai conhecendo os dirigentes, a gente conhece a maneira do Adson trabalhar, a gente conhece a maneira agora do Hugo Jorge para trabalhar, estamos aos poucos aí adaptando com essa mudança que aconteceu no Goiás, mas a gente já tem uma linha também de raciocínio em cima do que pode e que não pode acontecer dentro do Goiás quando tem algum problema lá dentro, e a gente, ontem foi bem claro, né, dificilmente o Lacerda seria demitido no jogo de ontem, já deixou bem claro aí, tudo indica que o Lacerda vai comandar o time na sexta-feira contra a equipe do América e precisa dar uma resposta, Xaxá. Ontem pra mim o Matheus falou uma coisa muito interessante. Ninguém torce pra treinador ir mal, ninguém torce pra treinador cair, a gente torce pro cara ir bom, pra o cara ir bem, pra o cara conseguir realmente ter um desenvolvimento da sua equipe, fazer com que os times goianos cresçam, só que a gente não tá conseguindo ver isso mais no trabalho do Lacerda. Há pouco o Nivaldo fez um comentário aqui no Direto ao Assunto e pra mim brilhante. Tudo mostra que o Lacerda parece que chegou no seu limite, né? E ele teve tempo para trabalhar, ele está tendo tempo para trabalhar. São 11 rodadas já. E pega um jogo do Vila que o Vila jogou bem fora de casa. E se não começar a mudar isso, não tiver um desempenho melhor fora de casa, não vai subir. Não adianta achar que vai ganhar todos os jogos dentro de casa, que já não vai, já perdeu, inclusive, pro Novo Horizontino. Daqui pro final, daqui a pouco tem um tropeço, tem um jogo mais complicado, tem um dia ali que a coisa não encaixa. Você precisa ter um desenvolvimento melhor quando joga fora de casa, e a gente não vê isso, a gente não consegue ver esse crescimento do Vila jogando fora de casa, e a situação tá complicada, e tem que sair dessa oscilação, e mais, Xaxá, você não pode ter outra. Faltam 27 rodadas, o Vila já tá queimando a sua oscilação. Vai ter que ter uma sequência boa de vitórias para voltar a brigar lá próximo ou dentro do G4. Então isso preocupa realmente essa situação do Vila, se o Vila vai ter força suficiente para brigar até o final para esse acesso. Olha aqui na Link Telecom, a sua conexão de internet é tratada com a importância que você merece. A instalação é de graça. Venha para o time da conexão com velocidade até 1000 megas. WhatsApp 3998-7606. Link Telecom 100% fibra ótica, 100% Goiânia. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Deixa eu abraçar aqui o Vinícius. Lembro do dia que o Jean Lopes falou isso. Rogério Campos, Matheus Rocha, cadê o Matheus Carvalho? Cara, ele tá ali, parecendo que ele encontrou com o Júnior Cigano na fase boa do Júnior Cigano. Tá ali, o Nivaldo também tá ali, o Nivaldo tá dando pra vocês verem aí, né? Olha aqui, Rogério Campos, tá ligado na gente. Rick Jean Lopes previu certa decadência do Vila. O véi tem visão na experiência. Você previu esse trem aí, Jean? Porque a gente fica meio pé da vida com as suas previsões, normalmente, Jean? Não, foi até objeto do meu comentário, Gomes, após o jogo contra o Atlético, que eu fiquei muito preocupado com o rendimento do Vila, apesar de ter vencido aquele jogo. E falei que o Vila precisava mudar. Não mudou, perdeu, em 5 partidas perdeu 4, né? Então infelizmente eu estava certo na minha preocupação.
Aí não podia estar, né, rapaz? Eita, gente. Olha aqui, a Fricon tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricon, receita de deliciosos momentos. Deixa eu abraçar aqui o Geraldo Souza pro jogo contra o CRB em Alagoas. Pode ser que o Goiás terá 5 desfalques. Daqui a pouco a gente analisa o Verdão. Valdecir Barbosa do Vale. O Vila vai bancar um aniversário no fim do ano. Os convidados são Goiás e Atlético. Flávio Targino de Souza, Xaxá segue o líder TMJ, nós somos jovens, né, tamo junto, vamos seguindo aí, o Thiago Rosa, Rome segue o líder, o melhor debate do rádio goiano, Gessé Azevedo, sou goiano, sou Goiás, de Rio Verde segue o líder, e agora tem que aguentar isso aí até o final do ano, o torcedor do Vila e o torcedor do Atlético, a não ser que eles tomem a liderança do Goiás, não é isso? Justamente, mas faz parte, faz parte. Essa rivalidade aliás, é boa. É isso que faz o futebol ser interessante. Ô Danilo Dias, é uma preocupação este momento do time do Vila Nova? Olha, Holmes, digamos que é um sinal de alerta, um sinal de muito cuidado. Cuidado. É literalmente isso, né? Mas eu tive o trato aqui de buscar, principalmente o momento da oscilação do Santos no ano passado, pra me entender o Vila Nova. Confesso que tem momentos que o Vila, nem o torcedor... O Santos deu uma pisada na bola nessa altura, não foi? Foi exatamente aí que ele muda o chip. O Santos, nas primeiras 6 rodadas de 2024, ele vence 5 e perde pro Amazonas, do Rafael Lacerda. Vai vendo, hein? Aí depois, na rodada 7, 8, 9, 10, ele consegue ser derrotado pro América 2-1, Botafogo de Ribeirão Preto também 2-1, Grêmio Novo Horizontino 3-1 e perde pro Operário em Ponta Grossa 1-0. Ele só recupera na rodada 11, nessa que nós estamos vencendo o Goiás, com a falha do Tadeu, lembra? Que ele vai sair. O Tadeu e entrou. Exatamente. Só que o Santos, na rodada 11, no qual estamos, ele tinha 18 pontos. 18. E o Goiás está com 26. Ou seja, o Goiás tem 8 pontos de um time que oscilou e conseguiu recuperar. Beleza, o Vila Nova, ele tá oscilando desde quando? Há 3 rodadas atrás, né? Ele entra contra o Cuiabá, ele entra contra o Grêmio Novo Horizontino e agora na rodada 11. 9, 10 e 11 faz com que tenha 3 derrotas, como o Santos teve o ano passado também. Só que o Santos reagiu vencendo dentro de casa. A diferença também é o tamanho, né? O tamanho da camisa, o tamanho da grandeza, né? A questão financeira, o elenco que tinha o Santos, o elenco que tem o Vila. Tinha bala na agulha, né? Pra mudar a história. E muitos aí estão culpando o Lacerda. O Lacerda é o Lacerda. Mas em 2023, o Claudinei conseguiu 6 vitórias fora de casa. 6 em 19 jogos. 2024, passou o Thiago, passou o Igor, passou o Luizinho. 3 vitórias. 3 treinadores, eu tô falando, e 3 vitórias, ô Tim. 3 fora de casa. É muito pouco em 19 jogos. Nesse ano o Vila tem uma. Então, o Vila não está muito distante do que foram os outros treinadores. Então eu penso que nós temos que rever, passar, eu falei várias vezes aqui, o time que passar por um momento de instabilidade e sobressair... Danilo, como é que você tá? Para aí que o Nivaldo vai falar. Senta aí, Nivaldo, fala com a gente. Boa tarde. Nivaldo Carvalho. Ué, mas é exatamente essa discussão aí. Nós estamos querendo saber o que o Vila quer. Não, e o que ele fez, ele quer continuar na Série B? Porque se for para continuar na Série B... isso mesmo. Nós estamos perdendo tempo discutindo isso aqui, ué. Porque o Vila tem que ganhar fora de casa pra subir, Danilo. E não tá ganhando, Nivaldo. Pois é, então é isso que nós estamos discutindo aí. Falam isso. É o seguinte, se a gente continuar assim, a gente vai repetir 24. Ué. Vai repetir 24, 23, 22. O Vila nunca disputou uma Série A, gente. Mas por que não ganha fora? Ele tem uma irregularidade muito grande. Mas é essa discussão, filhinho. É isso que nós estamos falando. Aí você tá falando assim... O que tem que fazer, então, pro Vila ganhar fora, Nivaldo? Mas é isso. Nós estamos procurando uma saída aqui. Eu acho que é a demissão do treinador e trazer o técnico. Cuidado, Nivaldo. Eu acho que é isso aí. Me fala um nome bom, então, pra trazer aqui. Eu não posso ficar indicando. Tem o Alarcon lá que ganha dinheiro pra certo, mas aí você vai buscar 23, mais dos mesmos. Vamos pegar 23. Mas o Vila, assim, ó, o Nivaldo tá falando de sair o treinador, mas o Vila Nova, quando ele tira um treinador, por exemplo, ele tira Luizinho Lopes, ele traz o inferior. Mas aí tem que mudar essa lógica, aí. Mas ele precisa trazer. Mas aí, pelo amor de Deus, é isso que eu sempre cobro lá do Vila Nova, gente. Nós precisamos fazer com que os caras lá do Vila entendam que é preciso, eu não gosto de usar esses trem assim que o povo, um modismo no futebol, mudar um tal de sarrafo, certo? O Vila, ele só vai crescer quando ele entender que ele precisa trazer treinador maior do que esses que já vieram aqui.
Pega um exemplo do Goiás. O Goiás só começou a crescer na vida dele quando ele começou a trazer treinadores maiores. Lá atrás ele trouxe Carlos Alberto Silva, campeão brasileiro. Exatamente. Não é? Tinha sido campeão brasileiro com o Guarani em 78. Ele foi um cara campeão brasileiro. Veio pra cá. Ele trouxe treinador começando, mas depois viraram gigantes. Ele trouxe o Geninho, que tinha sido campeão brasileiro com o Atlético Paranaense, e o cara levou o Goiás para Libertadores. Exatamente. Em 23, até em cima do seu raciocínio, Danilo, o Vila fez 6 vitórias fora. Foi principalmente sob o comando do Claudinei. Certo. Quando o Claudinei começou a cair... Aquele Al ganhou muitos jogos fora de casa, ganhou. O Al foi 22, né? Cara, que o cara fez um trabalho bom aqui, ó. Ele salvou o Vila, né? O Alan Al, aquele ano, o Vila tava brigando pra cair. O Vila tinha 13 pontos no primeiro turno. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês três, que é a respeito do treinador. E o Santa Claus? Aguenta aí. Tem um quarto ainda, né? Tem o Santa Claus aí. Bota a imagem do Jean Lopes aí pra me ver a cara dele. Só um pouquinho, Danilo. O time tava terminando. Olha lá, Danilo, olha, branquinho, igual neve. Mas eu falo assim, que em 23, o Vila trocou 4 vezes de treinador, e mesmo assim chegou muito vivo ainda. Lá em Natal. Muito vivo no jogo de Natal, que foi a maior decepção da história dos 80. Ali foi a maior derrota da história do Vila. Pra você ver que assim, não tem uma regra, mas muitas vezes você precisa de ter uma atitude. Porque você ficar patinando, não tô aqui, eu torço para que o Lacerda, se ele vai continuar, pelo menos até sexta-feira, que ele continue fazendo algo diferente. Mas até falei, você não estava aqui, Nivaldo, ouvindo o seu comentário hoje, para mim foi muito pertinente, foi em cima daquilo que eu penso também. Chega num determinado momento e ele teve tempo. Ele está tendo tempo, porque nós já estamos falando de 11 rodadas. Porque nós não estamos falando mais de jogo um atrás do outro, né? Fora o Goiano. E a gente não consegue ver o Vila ser diferente fora de casa. Por mais que o discurso dele, ele falou isso antes do jogo do Cristiano, vai ser diferente, a gente viu 20 minutos diferente. Então parece que ele não está dando conta mais de extrair desse elenco. Mas quem contrata tem que fazer uma busca incessante. É só pegar os números do Lacerda. Em 38 jogos com o Amazonas no ano passado, eu trouxe isso aqui. O time dele fez 32 gols. Demonstra o quê? Um ataque inoperante, pequenininho, que defende mais. No Vila Nova tá 4 jogos sem fazer gol, Holmes. Então o ataque do Lacerda, do time dele, não é muito produtivo ofensivo. Uma coisa, Danilo, é você treinar o Amazonas. Capaz, nem rádio lá tem rádio esportiva. Na onde? Lá em Amazonas. Tem, ué, lá é uma cidade grande, bonita demais. Cuidado com o que você tá falando, Nivaldo. Eu tô falando assim, de equipe esportiva, cobrança. Não deve ter cobrança. Não tem igual tem no Pará, né? No Pará nós temos estou fazendo do Lacerda. Deixa eu só fazer um comercialzinho aqui, gente. Olha aqui, a Eurodiesel está com você, produtor rural da plantação à colheita, todos os dias da semana em todo o Brasil. Temos um núcleo especial para o agro e injeção a diesel. Se o problema é injeção, a Eurodiesel é a solução. Ligue 3576-3646. Eurodiesel, parceiro no agro, especialista em injeção a diesel. Precisou de peças para o seu carro nacional importado de todas as marcas e modelos? GT Autopeças, líder em Goiás, 4 lojas na Grande Goiânia. CL Ferramentas, atacadista do construtor. Linha completa para sua obra com atendimento imbatível, entrega rápida e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPs e muito mais. Amigo do construtor, pensou em construção, vai de CL Ferramentas, atacadista, é a solução para você. 3932-4545. O Nivaldo trouxe um trem diferente aqui, viu, Tim? Assim, até em cima do Lacerda também, pra gente falar questão de tempo. Desde o Campeonato Goiano, vocês vão lembrar que qual que é o problema do Vila? Parte ofensiva. Ele sempre deixou muito claro que a parte defensiva ele ajustou, o Vila teve uma defesa muito boa no Goiano, continua com a defesa muito... O ataque do Vila é bom, bicho. Mas não faz gols. Se você pegar... Poveda, Labandeira, esse outro menino que chegou aí. Justamente, por isso mesmo, o Vila tem boas peças, mas não consegue ter um esquema para que essas peças funcionem. O problema pode ser no meio, então, o Vila teve problema, o Vila fez bons jogos, bons tempos, né? Contra o Atlético no Goiano, aquele primeiro tempo, muito bom. E na final do Goiano contra o Anápolis no segundo tempo. Fora isso, o Vila sofre. O Vila tem dificuldade. A parte ofensiva do Vila faz poucos gols. Ele não vê um time sendo bem criativo. Ontem nós vimos um jogo aqui onde o João Vieira estava jogando praticamente de meia.
A gente viu quantas vezes o João Vieira ontem muito à frente do Jean Mota, né? Com o Mitkov ali, jogando ali de volante. O João Vieira já não tem sido um bom jogador de volante. Imagina ele mais à frente. Então falta um encaixe melhor, falta uma leitura melhor do Lacerda. E pra mim, por isso que ele tá nessa situação aí de corda bamba. Tá bom, mas essa situação... que eu trouxe diferente, Ramos? Não, assim, porque até ontem a gente debateu, que mesmo se acontecesse uma derrota, como aconteceu com o Criciúma, o Lacerda deveria chegar. Aí você trouxe aqui que é hora de trocar o treinador. Mas aí acaba uma pergunta, você paga pra ver até sexta-feira com o América ou você já faz essa troca agora? Você, Nivaldo. Eu... Paga pra ver. Não, eu tiraria agora, certo? Agora, hoje. Mas a direção não vai fazer isso. Não, mas sim, você faria isso hoje. Faria isso hoje. Mas vem cá, pra você tirar um treinador que você tá aí há 48, 72 horas de um próximo jogo, você, em cima do comentário do Nivaldo, em cima do comentário dele, tem que trazer um Geninho igual foi o Goiás, um Mancini igual tem o Goiás, um treinador lá no alto. O Vila não tem condição, cara. Ele vai trazer mais do mesmo, aí vai atrás de Luizinho, vai atrás de Anderson, vai atrás de Alan Alves, vai atrás desses mesmices de sempre pra buscar os mesmos resultados. Se o Vila falar, não, eu vou mandar embora esse Lacerda, mas eu vou buscar um Antônio Oliveira, eu vou buscar um Pepa, eu vou buscar um fulano. Mas até quando você acha que até pro Jean participar também, até quando você acha que deve segurar? Por exemplo, se perder com o América. Aí sim, aí eu acho que é hora de repensar. Mas então, o América a diferença tá sendo de um jogo. Um jogo. Ou tira agora ou espera. Só que vai mudar pra mudar pra pior. O time de futebol, ele faz isso demais. Manda o cara embora e bota o... Cara, mas isso é cultural, né? A cultura nossa é essa, mano. Pelo amor de Deus, eu não sou a favor disso. A cultura nossa de... Não, então você paga pra ver mais um jogo. Quantos foram esses 4 jogos do Lacerda? Não foi nem um mês, Tim. Ele pegou o Cuiabá semana passada, meu. O Nivaldo, ele é favorável que troca hoje. Certo. Você ainda paga pra ver mais um jogo. Eu espero a América. Você tá aí, né? E você, Jean Lopes, você paga pra ver o Lacerda mais um jogo ou você troca no dia de hoje? Eu troco a depender de quem vai chegar, Ramos Xavier, porque o problema do Vila Nova é que sempre troca treinadores 6 por meia dúzia. Às vezes traz até inferior. Tem que trazer um cara pra fazer diferença. Se sou eu, presidente do Vila Nova, eu rapo o cofre, eu cato as moedinhas que estão espalhadas ali nas gavetas, junto todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho, e contrato um treinador diferenciado e um centroavante diferenciado, um 9. O Vila precisa dessas 2 peças para chegar à Série A. Um jogador fazedor de gol de verdade, um cara diferente, que vai ganhar um salário muito acima do que o Vila gosta de pagar, e um treinador na mesma ordem. Se não for assim, não sobe, Holmes. Exatamente. Se não tiver um treinador com visão de Série A, com experiência de Série A, e um centroavante que faz gols, né, que finaliza, que participa do jogo, o Vila Nova não sobe. Você quer ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas de sempre. Não adianta mandar Lacerdas, vir Luizinhos, Alanzaus, Andersons da vida, esses mais do mesmo. Desse pensamento aí, então não deve trocar. Não. Independente do que acontecer. Mas e você, Tim, você paga pra ver ou troca também? Eu não consigo ver evolução no trabalho do Lacerda. Eu não consigo ver ele extraindo mais desse elenco. Só vai até pra mim ele foi até... O Nivaldo falou isso hoje. Pra mim ele foi até o seu limite. Gente, você tava ali, você tava conversando. Por isso que eu falei, eu penso muito. Eu tava dando conselho pro Matheus. Falei, Matheus, não é assim não. A vida é difícil. Matheus e pro Pedro Leite. Matheus Carvalho e o Pedro Leite. É porque quando você... É assim, ó. Quando você precisa de algo mais e você tem uma pessoa para fazer essa função, mas essa pessoa já chegou no seu limite e não atinge aquilo que você precisa, não adianta você querer exigir mais. Eu penso mais ou menos dessa forma também. E essa questão de você pagar para ver, tomara, vamos torcer para que ele consiga achar um caminho diferente. Que ele vença a América, que ele ache o Jorginho, lateral, seria bom? Eu acho. Melhor que o que tá, não é? Então, se é melhor, aí sim cabe. Agora ficar trazendo mesmice de sempre, eu quero dividir essa meia-culpa, entre aspas, com a diretoria também. Por que é facilmente a gente ficar apontando o dedo só pro Lacerda? Vamos lá, diretoria, o que ela deu de material humano pra ele? Bom, de qualidade. Esse time. Então, beleza. Esse time é muito bom pra ele ter muitas peças. Não, mas ali. Esse time tem condição de jogar mais, Danilo. Tem condição, ô Nivaldo. Danilo, mas o Lacerda não tá fazendo nada do que os outros não fizeram. Me aponte uma jogada que o Vila Nova tem. Me aponte uma. Nivaldo, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te apontar. Porque jogador profissional, se você foi profissional, o time foi profissional, eu fui um grande jogador lá em Palmeiras, o Ramos foi lá em Goiatuba. Certo?
Bicho, não tem cabimento um time de futebol profissional não ter uma jogada. O Vila não tem. Ele não tem, assim, pelo menos uma jogada com lateral, não. Esse cara que vai ao fundo e faz um cruzamento bom, nem isso ele tem, eu ué. até acho a jogada do Vila com os 2 zagueiros na área, eu acho ela bacana. A bola parada. Escanteio, a bola parada. Bola parada. Essa bola parada do Vila com os 2 zagueiros na área, eu acho ela bacana. Eu vejo que o Lacerda também, ele confia em alguns jogadores. Vai acontecer, tá acontecendo com o Lacerda o que aconteceu com o Claudinei. Ontem você citou isso, Danilo. O Claudinei, em 2023, ele ficou num amor pelo Neto Pessoa e pra mim ele prejudicou o jogador. O jogador mal ele não tirava, mal ele não tirava. Ficou ali, ficou até o Neto Pessoa perder toda... o torcedor perder a paciência com o Neto, depois o Claudinei acabou caindo. Eu vejo que o Lacerda, ele insiste em algumas situações. A escalação de ontem, por exemplo... Não é nem só a escalação do João Vieira, até o posicionamento do João Vieira. Pra mim, o João Vieira hoje ele não é melhor que o Ralf, ele não é melhor que o Arilson. E ele continua insistindo. Você cobra o Ralf no time? Pra mim, o Arilson sim. O Ralf ainda... Mas pra mim, eu tiraria também. O seu João hoje, o João Mitkov ele falou e João Vieira, pra mim, não. Tem uma birra lá dentro, e ele é lá dentro do Vila. Do treinador com o Ralf. Pra mim o Ralf teria que ter pelo menos, no mínimo, a sequência que tá tendo o João Vieira, que tá tendo o Mitkov. Pra mim ele não é pior, pelo contrário. E Ralf e Arilson, pra mim hoje tem condições de ser titular. Se o Igor Henrique tiver em condições como vai estar, aí tudo bem, aí pode segurar o Ralf. O meio campo pra mim ideal do Vila é Arilson, Jean Mota e Igor Henrique. Pra mim, esses 3 é o meio campo principal do Vila Nova hoje. Nós debatemos mas 2 meio-campos. Insistir com o João Vieira, com o Mitkov, que não tá rendendo, não tá ajudando. Cara, pra mim, ele vai perdendo essa moral com o torcedor. Quando você escala, Xaxá, só pra terminar meu raciocínio, você escala o que você tem de melhor, o que a gente tá vendo, e não só nós, o torcedor tá vendo, o que ele tem de melhor e o time não rende, tudo bem, tem que dividir. Agora, quando ele começa a errar também na própria escalação, nas próprias leitura de jogo, na mexida ali, aí a culpa é maior dele. Mas treinador sempre tem um jogadorzinho de estimação. Lá no Goiás é o Wellington Matheus. Como ama aquele Wellington Matheus. Ele não sai do time, não. Raramente sai. Olha aqui, debate das feras, oferecimento Grupo Moreira, hortifruti saudável de verdade é com o Grupo Moreira. Aqui tem controle de qualidade o ano inteiro. Portas de Aço Goiás, 62 anos de tradição. Faça já seu orçamento pelo telefone 99405-9139. Clínica Ato, atendimento humanizado e segurança total. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E acelera na Vesa Renault. Aproveite na Praça Nova Suíça. Você gosta de comida de qualidade? Venha pro Danove Restaurante Churrasco, saladas, comida goiana, peixes, grelhados e muito mais. Danove Restaurante, Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Sabe por que eu quero dividir um pouco essa culpa com a diretoria também? Você? Trazer eles para o meio de um debate, não ficar só apontando o dedo a Claudinez, Luizinhos, Alan Alves, esse que tá aí o Lacerdas. Não, porque o Vila é a mentalidade do clube, da instituição. Tá intrínseco ali dentro que o Vila em 2023 passou o treinador que foi 6 vitórias. Como o Tim disse, chegou bem lá em Natal ainda com a possibilidade. Em 25 de novembro não conseguiu. O ano passado passou 3 treinadores aí, Igor, o Luizinho, o outro lá, o Thiago. 3 vitórias fora de casa em 19 jogos. O que o Lacerda tá fazendo é mais do mesmo. Ou seja, também não é a culpa do treinador em si. Então tem que culpar os outros tudo também. Mas é a culpa dele, Danilo. Ô, Nivaldo, vamos compartilhar. Você só tá fazendo comparações com ruins. Então, é culpa dele. Mas por que ninguém consegue mudar essa sequência? Se você pegar uma situação 23, quando o Lisca veio pra cá, foi o jogo foi pro Serra Dourada, você lembra? Chapecoense. Contra a Chapecoense, porque trouxe um baita treinador. Exato. Foi a maior decepção. Pra mim, ali foi onde o Vila não subiu. 0-0, né? Porque o Lisca foi uma decepção. Já não conseguiu ganhar da Chape. Mas o Lisca quando chegando no Vila, com mas ele tinha o nome, que ele era muito maior naquele momento que outros treinadores que estavam no mercado. Trouxe primeiro o Marquinhos Santos, não deu certo, aí trouxe o Lisca. Não, agora o Vila vai embalar com o Lisca. E o Vila embalou, sabe com quem? Com o Igor. Com o Igor. Foi. Com o Igor. Tanto que ele ganha o clássico do Atlético no Oba, embala e chega vivo contra o ABC. Aí faltou... com Vitória lá. Empata com Vitória lá em leva Salvador. O Vila na melhor condição para subir da história do Vila. Eu penso assim, sobre essa questão de vitória fora de casa. Eu acho que o Tim não fez e não o Danilo ainda, mas você já fez várias Copas, não já, Holmes? Já, algumas.
Pois é. Se a gente chegar num evento assim grande de comunicação, você ficar igual um patinho filando que é centro de imprensa, você vê gente do mundo inteiro, você não faz porra nenhuma. Faz não. Se você não for lá e fizer o seu trabalho, acabou. Isso chama-se personalidade. Falta isso ao Vila Nova e aos seus treinadores. Gente, é inaceitável o Vila Nova ir lá em Ponta Grossa e tremer. Olha aqui, Nivaldo, olha aí o placar do Vila Nova jogando fora de casa. 6 jogos, 4 derrotas, 1 vitória e 1 empate. 22,22% de aproveitamento. Essa vitória foi contra o Atlético, levou sufoco. No apagar das luzes. E foi um erro do volante lá, aquele exatamente, aquele gol foi do Dodô. Dodô. Certo? Então, isso aí depende muito de personalidade. É personalidade. E está relacionado ao comando também. Olha aqui, você quer mais tranquilidade para focar no que realmente importa, o crescimento do seu negócio? Deixe a contabilidade com quem entende do assunto. Ligue 982360008 ou chame no WhatsApp. Atlanta Contabilidade, a confiança que gera resultados. Super promoção da Bater Shop, bateria Cedelk 60 amperes, um produto original dos veículos Chevrolet, com 30 meses de garantia, só 420 a base de troca. Entrega e instalação grátis para Goiânia e Aparecida. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Deixa eu abraçar o Carlos Silva, tá ligado na gente aqui no canal do YouTube. O Geraldo Souza, o Vila tá com 16 pontos, já tá distanciando do G4. André Luiz Machado, Vila Nova, Vilagra, voltou. Se fosse um Vilagra, ele tava de farol baixo, mas com para-choque duro, né, Tim? Como diria aquela música do Mesquita lá, do Evandro Mesquita. Canta aí. Não sei cantar. Na verdade, esse pedacinho ele é falado, né? É de Volta pro Paraíso, ele tá chegando fala, lá, o nosso... Como é que chamava o homem do caminhão lá, do Moisés? Da música? Arlindo Orlando. Com seu farol baixo. Arlindo Orlando. Arlindo Orlando, né? Com seu para-choque duro, mas com seu farol baixo. Danilo tá com a cara de choro hoje, sei por quê. Não, é porque eu tô aqui me... Ô, Danilo, ninguém tá te entendendo aqui não. Cuidado, filhinho. Então, não, o Danilo tá querendo que espere. Por que você tá com essa cara de choro? Não, você sabe por quê, Nivaldo? Porque às vezes o que tá aparecendo é que nós e os torcedores estão criando uma expectativa no Vila desde 2023 muito alta, e se calhar a expectativa que tem que ser criada é pro Vila se manter, é pro Vila em décimo, não, senhor, o mas Vila começou bem o campeonato, a expectativa... O torcedor não aguenta vocês estão se debatendo aqui. Mirassol, qual que é a população de Mirassol? Nivaldo, não tô falando de população, eu tô falando de orçamento. O Vila tem os 2 ou os 3 piores orçamentos em 23, 24 e esse ano, certo? E o Vila competiu em 23 bem, em 24 competiu e depois perdeu força, e em 25. E nisso foi criando uma expectativa alta no torcedor que antes não tinha, meu amigo. Antes o torcedor do Vila entrar pra fazer 45 pontos. Se eu tiver errado, me corrija. 42, nossa, falta uma vitória. O torcedor do Vila, então esquece. Mas nem a diretoria fala mais disso. O Danilo você não ouve a diretoria falar, não, vamos entrar só pra permanecer. Não, a diretoria, ela sabe que o Vila, ele cresceu. Ele se organizou, certo. Ele tá no novo patamar, que não dá mais pra pensar só em permanecer, Danilo, que vai tá bom. Danilo, antes um abraço pro meu amigo Dr. Witter Chaves, torcedor do Goiás. E o Zé Espíndola também, ambos torcedores do Goiás. O Vila Nova, em 2023, na 38ª rodada, ele estava em qual posição? Na 38ª. Ele estava no G4. Tava. Dependente apenas sim. Ele estava na Série A. Dependia só um jogo. E contra um time que já tinha caído na 34ª rodada, que era o ABC. Ou seja, ele tremeu nas bases, aí. Mas ele chegou lá vivo, né? Muito vivo. Ele estava no G4. Qual que era o improvável? Ele estava no G4. E eu fiquei sabendo que lá no vestiário, você olhava assim os banheiros, assim, o vaso sanitário, só tinha perninha de jogador, assim, diz que tinham 7 sentados no vaso. Deixa eu te falar. Ou seja, deu diarreia nos caras. À medida que sobe a fasquia, toma banho na soda. À medida que sobe a fasquia, à medida que sobe a expectativa, como foi essa de 25 de novembro, à medida que vai subindo, você tem que subir o investimento. Só que o Vila não consegue acompanhar. O Hugo teve sentado onde você está aí, falando que paga dívida de gerações passadas. O Vila tem um orçamento, tem mesmo. Tem um orçamento que ele faz milagre pra competir. Então a expectativa nossa de querer um acesso, ela tá muito acima. O Vila paga mais de 300 mil por mês só de dívida trabalhista. 300 mil. Então o discurso tem que ser diferente. É do período ecivaliano. Tem que ser, mas o discurso ele tem que ser diferente. A gente só se frustra quando a gente tem uma expectativa muito alta de uma coisa e ela não acontece. Mas pra mim o discurso ele tem que ser diferente, então de dentro do Vila pra fora.
ele não pode criar uma expectativa, então, no torcedor, e o torcedor criou essa expectativa, porque nos últimos anos, mesmo com orçamento baixo, o Vila brigou. Sim. O Vila brigou pelo acesso em 23, o ano passado foi até ali faltando 5 rodadas, foi depois daquela derrota do Curitiba, e foi a primeira derrota que o Vila teve no Obo o ano passado, pra você ver também como o Vila vem mal fora de casa, né? Vinha bem demais em casa e perdeu aquele jogo pro Curitiba, e aí tudo bagunçou na reta final. Então, assim, esse discurso, ele tem que vir de dentro pra fora, ele tem que vir do Vila falando, não, ó, a gente não tem condições de brigar pelo acesso. Não tem, porque o torcedor, ele criou a expectativa, mas aí vai entrar em contradição, porque em 2023 não tinha o dinheiro e brigou, em 24 não tinha o dinheiro e brigou, então o que mudou? O que mudou? Então, pra mim, falta isso, achar o que mudou, e pra mim, o mudou hoje, que tem que tentar, na minha visão, é algo diferente no comando. Essa questão do dinheiro é complicada. 2019 o Vila gastou muito mais do que o Atlético, caiu. E o Atlético subiu. Caiu. O Vila tá evoluindo. O Vila sempre teve essa competência. É fato, mas um discurso agora, até pra frear essa expectativa, essa pressão da torcida também, de fora pra dentro, eles têm que vir de dentro pra fora. Falar, pessoal, nosso orçamento é assim, vamos atingir os 45 primeiro? Que sempre foi o nosso objetivo. Depois disso, nós conversamos, nós vemos. Agora não, o torcedor fica com a expectativa alta, a fasquia aumenta. Se você fizer isso, Danilo, tem um relaxamento natural. Mas ser humano é desse jeito. Vamos atingir os 45, elenco, depois a gente vê. Relaxa mesmo. Não, é estranho de falar nesses 45. Até o elenco. E se a gente pegar o elenco do Vila hoje, é isso que a gente tá discutindo aqui. Dá pra jogar mais. Se a gente pegar o elenco do Vila hoje, cara, o Vila tem bons jogadores, cara. Mas eu acho que o que destoa do time é o meio-campo. Eu acho o meio-campo inferior à defesa e inferior ao ataque. Aí é um problema, né, gente? Essa questão das lesões demais, também lesões musculares, tem que ser revista lá dentro do Vila, porque você fica o tempo todo perdendo jogadores importantes. Ontem tava Paredes fora, tava Igor Henrique, era suspensão, mas o Igor Henrique também já teve várias lesões, agora o Todinho com virose, então você acaba sendo refém de jogadores que não estão rendendo. Então precisa de ter esse controle. Pra mim, o Vila tem um elenco competitivo, desde que esteja todo mundo em condições. Gente, deixa eu chamar um homem ali pra ele dar uma opinião, porque ele tá dando a língua dele já tá patinando dentro da boca. Santa Claus. Vem, Jean. Fala, Rominho. Ô, Jean, a pergunta pra você ela é mais simples. O Vila dá conta de bater nessa América, o América faz uma campanha inferior ao Vila. É um grande, mas tá do tamanho do Vila mais ou menos. O Vila Nova é favorito contra o América Mineiro, jogando em casa, o Vila Nova é favorito na maioria das vezes. O América Mineiro tá uma draga danada, não tá ganhando de ninguém, né? Perdeu o último jogo, não me lembro mais contra quem, nessa rodada agora, ele perdeu o jogo dele. Agora, o problema do Vila Nova, Holmes, eu tô aqui atentamente assistindo o debate de vocês, aprendendo muito com todos. O problema do Vila Nova é pensar grande. E pensar grande não passa só pelos dirigentes do Vila e pelos seus atletas, passa também pela cobrança que ele deve receber de nós, da imprensa, e do seu próprio torcedor. O que aconteceu com o Vila Nova se acostumou tanto a técnicos medíocres, a jogadores medíocres nos últimos anos, né? Me refiro de 10, 15 anos para cá, que qualquer cabeça de bar que chega no Vila Nova, o povo acha que é bom de bola, que vai resolver. Eu vi você falando, por exemplo, que o ataque do Vila Nova é bom. Bom aonde, Holmes? O centroavante não faz gol, não finaliza. Os atacantes não cruzam. Os atacantes não fazem tabela. Os alas, né, os pontas, direita e esquerda. Aonde que esse ataque é bom? Não faz gol em ninguém. O meio campo é até bom na marcação, mas também não cria nada. Então o Vila Nova precisa de jogador diferente. Pode trazer o treinador que for, que sem um centroavante faz gol não vai adiantar. Sem atacantes que resolvem pelos lados, que fazem jogadas individuais, que vai pro 1 contra 1, que tabelam, sem um meia que penetra na área, que finaliza de fora da área, o Vila Nova não faz gol, e sem fazer gol não ganha o jogo. No máximo vai empatar. O Danilo até citou que em 2024 o Vila Nova ganhou 6 partidas fora, e ele citou de uma forma negativa, como se fosse pouco. 3. Ganhar 6 partidas fora na Série B 24 significa conquistar a vaga. Porque se fizer, lógico, o dever de casa. São 18 pontos conquistados fora de casa. Empata mais 2 ou 3, 4 jogos fora de casa, faz o dever de casa e sobe. Fora de casa, né? Empata mais alguns fora de casa, ganha em casa e sobe. O problema do Vila Nova é falta de jogadores com personalidade, de jogadores que têm vontade de chegar a uma Série A. É jogador acostumado à mesmice de Série B ou até Série C.
Se não mudar essa mentalidade, sobretudo de nós da imprensa, para cobrar, para não ficar satisfeito com qualquer cabeça de baga que chega nos nossos clubes, né? Jogador ruim que a gente acha que é bom demais e fica falando bem desses caras, o Vila Nova não vai subir. Não adianta a gente ficar debatendo aqui, como estamos debatendo em alto nível, sem o Vila Nova ter jogador que realmente sabe jogar bola, seu Ronaldo Xavier.